Hoje eu quero falar de uma coisa que muita gente sente, mas às vezes esconde como se fosse vergonha. Criar apego real a personagens fictícios. E eu já quero começar deixando claro que isso não é sinal de fraqueza, nem de infantilidade e muito menos loucura. Na verdade, quando isso acontece com consciência, pode até revelar uma mente saudável, fértil e emocionalmente viva. Porque se apegar a um personagem, mostra que você ainda tem imaginação, sensibilidade e profundidade. Mostra que a sua mente ainda responde ao que é belo, ao que é forte, ao que é trágico e ao que é inspirador. E num mundo tão seco e tão perverso, isso demonstra que aquele fogo interno ainda não se apagou em você. O único ponto importante é manter os pés no chão e saber que aquele personagem não existe de fato no nosso mundo. E tendo essa consciência, esse apego não é humilhação nenhuma. É só a prova de que a sua energia interior ainda está viva. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano não se conecta só com presença física. A gente se conecta com significado. Às vezes uma pessoa real passa pela nossa vida e não deixa nada. Já um personagem entra na nossa memória e fica ali por anos porque ele toca alguma parte profunda da gente. Em muitos casos isso vem da identificação. Você olha para aquele personagem e vê nele falhas, dores, medos, dúvidas ou até sonhos. É como se ele colocasse em forma visível algo que você sempre sentiu, mas não conseguiu explicar direito. E quando alguém se sente visto, mesmo através de uma história, isso gera vínculo. Em outros casos, o que existe é projeção, não no sentido de delírio, mas no sentido humano mesmo. Você enxerga naquele personagem traços que admira e respeita, como por exemplo coragem, lealdade, firmeza, sacrifício ou até dignidade. Então o apego não nasce só porque ele é carismático, nasce porque ele representa algo que você considera valioso. Também tem a questão da carência e da necessidade de pertencimento, e isso não precisa ser tratado como se fosse algo ridículo. Todo mundo quer se sentir compreendido. Todo mundo quer sentir que existe um lugar onde sua forma de sentir faz sentido. E muita gente encontrou isso em histórias quando não encontrou ao redor do mundo físico. Encontrou em animes, em games, em filmes, em livros, em personagens que ofereciam exemplo, companhia e até conforto em momentos difíceis. O ser humano vive cercado de símbolos, de narrativas, de exemplos, de ideais. A gente aprende pelo que vê, pelo que admira e pelo que carrega dentro. Então, quando uma história acerta em cheio aquilo que você valoriza ou aquilo que te falta, ela cria raiz. Às vezes, o apego vem porque aquele personagem parece com você. Às vezes, vem porque ele é exatamente o contrário. Ele é aquilo que você gostaria de ser. Não é só um espelho, muitas vezes é um norte, uma imagem de força, de honra, bondade ou resistência que te lembra que essas coisas ainda importam. Então, quando alguém fala com deboche que é só um personagem, eu acho isso uma visão muito rasa, porque não é só um personagem, é uma experiência emocional real, é uma conexão com valores, com ideias, com sentimentos e com sentidos que marcam você de verdade. Você não tá errado por sentir isso. Também não é menos maduro por se apegar. Você é só um humano que tá vivo e cheio de energia. Mas eu acho que a parte mais importante disso tudo é justamente essa. Não tem nada de errado em amar personagens fictícios. Sério. Tem gente que fala disso com um tom de deboche, como se fosse ridículo, como se fosse uma vergonha, como se só fosse aceitável sentir de verdade por aquilo que existe fisicamente na nossa frente. Mas o ser humano nunca funcionou assim. A gente se apega ao que carrega a verdade, ao que marca e ao que desperta alguma coisa lá dentro. E personagem faz isso. Pode não existir no nosso mundo, claro. E é importante ter essa noção. Mas dentro da história, ele existe sim. Dentro daquele universo, ele luta, sofre, escolhe, erra, protege, perde, suporta coisas absurdas, carrega responsabilidades e deixa marcas. Ele tem peso naquele mundo.
E quando a história é boa de verdade, tudo isso atravessa a tela e chega na gente aqui. Então não é só sobre gostar de um design bonito ou uma personalidade legal. Às vezes aquele personagem te inspira de verdade. Às vezes ele te lembra do tipo de força que você quer ter, do tipo de lealdade que você respeita e do tipo de firmeza que tá faltando no mundo real. E eu acho meio triste quando tentam diminuir isso, porque tem muita coisa boa aí. Tem gente que foi fortalecido por uma história num momento horrível da vida. Tem gente que aguentou porque se apegou a um personagem. Tem gente que aprendeu sobre dignidade, coragem, autocontrole, sacrifício, amizade, amor e responsabilidade e aprendeu sentido. E não foi por palestra e muito menos por discurso vazio. Foi porque aquela história acertou alguma coisa lá no fundo. E isso também fortalece o lado lúdico da mente. E eu não falo isso como se fosse bobagem. O lúdico é uma parte importante da alma humana. É o que alimenta a imaginação, sensibilidade, visão de mundo e força interior. Tem gente que acha que amadurecer é virar uma pedra que não sente nada por nada. Eu acho o contrário. Existe muita maturidade em quem ainda consegue se comover com o que é belo, com o que é nobre e com o que é grande, do que em quem transformou cinismo em personalidade. Então não, esse apego não precisa ser tratado como fraqueza. Quando existe consciência e pé no chão, ele pode até revelar o melhor da pessoa. Pode mostrar que ela ainda tem profundidade, ainda tem valores vivos, ainda tem espaço dentro dela para admirar algo maior do que a mediocridade do cotidiano. No fim, o personagem pode ser fictício, mas o impacto que ele causa em você, não. Me conta aqui nos comentários qual personagem já mexeu de verdade com você. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que vai se identificar ou que já te criticou por gostar de algum personagem. Se o botão de hype estiver disponível, aperta ele também e me ajuda demais. E se eu não te fiz pensar? Pelo menos te entendo. Kaiju